Suar não faz emagrecer. É esse o assunto do vídeo de hoje, vamos conversar sobre isso. Sou Denise Carcerone, do Fica em Forma. Roda a vinheta! E aí, tudo bem com você? Tô aqui hoje pra gente conversar sobre esse assunto que ele já está superado cientificamente, mas ainda tem muita gente que acredita que a quantidade de suor, o quanto elas transpiram na hora da atividade física, do exercício, tem uma relação direta, está diretamente ligada ao emagrecimento. Ou seja, as pessoas ainda acreditam que se elas transpiram pouco, é porque o exercício não está fazendo o efeito desejado. Recentemente, recebi um comentário aí num vídeo de uma pessoa que pediu para mim uma recomendação de uma atividade que ela pudesse realizar, uma vez que aquela atividade que ela estava fazendo, ela queria, na verdade, a indicação de um canal aí para ela dançar. Porque o canal de dança que ela estava utilizando ali para se exercitar não estava mais surtindo efeito, né? Porque ela não estava mais transpirando como antes. E aí, de cara, eu já respondi e falei, olha, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu posso te indicar aí outros canais para você até dar uma diversificada na sua atividade, mas o emagrecimento ele não tem relação com a quantidade de suor, ela não tem relação com a transpiração. Ainda tem pessoas que buscam então aí atividades que promovem, né, que fazem com que elas transpirem muito, acreditando que por conta dessa transpiração é que o emagrecimento vai acontecer. Esse equívoco, eu acredito, não sei, né? Teria que perguntar para essas pessoas, mas eu acredito que esteja ali relacionado com algumas coisas que vêm do, eu não vou dizer do imaginário, porque elas acontecem de verdade, mas algumas coisas que as pessoas veem em algumas atividades, algumas modalidades esportivas. Então, por exemplo, a gente vê, se você pegar qualquer filme que tenha lutador de boxe, você vai ver que em algum momento aquele lutador de boxe, ele tá envolto ali em plástico, fazendo exercício aeróbio, né? Correndo numa esteira ou correndo na rua como um louco para poder transpirar bastante, porque vai ter a pesagem, né? Da categoria no dia seguinte ou ali naquela tarde, enfim. E por conta disso, ele está buscando uma perda de peso. De fato, aparece lá que ele pesava tanto, fez exercícios, transpirou e aí passou a pesar menos. O que aconteceu ali com esse lutador de boxe, né, desse exemplo que eu estou dando, é que ele perdeu líquido, porque a transpiração, ela vai fazer isso com a gente. A transpiração vai fazer com que a gente perda líquido, com que a gente desidrate e não com que a gente emagreça. Agora, você deve estar pensando, tá, mas a função da transpiração é fazer a gente desidratar? Que coisa louca! Não, a função da transpiração é ajudar a gente a regular a nossa temperatura interna. Na verdade, não é nem a transpiração em si que vai fazer essa regulação térmica. O que vai fazer a regulação térmica é a evaporação do suor que fica ali em cima da pele da gente. Se você não está acreditando muito no que eu estou falando, por conta das suas experiências, por conta de coisas que você ouviu por aí, eu vou te explicar como é que a respiração não, a transpiração, né, o suor, funciona aí na nossa regulação térmica, e depois eu também vou explicar como é que funciona o processo de emagrecimento, como é que a gente consegue emagrecer, e você vai entender que uma coisa não está relacionada com a outra. Se você já está curtindo esse vídeo, tasca o dedo no joinha, porque isso ajuda aqui no crescimento do canal, ajuda a levar essa informação para outras pessoas que têm a mesma dúvida que você. Para o nosso corpo poder funcionar aí de uma forma adequada, né, para que todos os órgãos da gente funcionem direitinho, é preciso que eles mantenham uma determinada temperatura. E toda vez que essa temperatura acaba se elevando, começam a funcionar mecanismos dentro do nosso corpo para esfriar essa temperatura. O contrário também é verdadeiro. Essa temperatura, ela tem que ficar estável. Ela não pode ter grandes variações, porque isso vai prejudicar ali a sua saúde de uma maneira geral e o funcionamento desses órgãos, né? Então também, quando
começa a ter um resfriamento da nossa temperatura, outros mecanismos que eu posso comentar em outro vídeo se você quiser saber, já deixa aí embaixo nos comentários se você tem interesse por saber quais são os mecanismos que fazem a gente esquentar o corpo. Então, independente do que aconteça, o corpo da gente, ele vai criar ali mecanismos, nesse caso aqui, do que eu estou explicando, para esfriar essa temperatura interna. Ele vai usar esses mecanismos para evitar o superaquecimento dos nossos tecidos mais profundos. Esse aquecimento aí que acontece no nosso corpo, ele pode acontecer, por exemplo, pelo aquecimento do ambiente. Então a gente está num lugar que está fazendo um extremo calor, regiões que elas são muito quentes, ou quando você entra num ambiente muito quente, como por exemplo uma sauna. Isso pode acarretar no aquecimento do corpo da gente. Outra coisa que vai fazer o corpo da gente aquecer é o exercício. A gente tem várias vias de dissipação desse calor, mas quando a temperatura ambiente ela fica mais elevada do que a temperatura interna do nosso corpo, ou então isso acontece por vias metabólicas, como é o caso do exercício que eu falei, essas vias, né, que fazem com que mantenha a nossa temperatura, condução, convecção e irradiação, elas param de funcionar. Elas não surtem mais efeito. Então o nosso corpo utiliza uma quarta via, que é pela evaporação. Essa evaporação vai acontecer pelas vias respiratórias. Então sabe quando tá frio e você percebe uma fumacinha? Você percebeu só porque a temperatura interna ela tá mais quente do que a externa e a gente condensa e a gente consegue ver. Mas isso acontece a todo momento. A todo momento a gente solta ali esse vapor, né? E com isso também ajuda a regular a nossa temperatura. Mas isso é muito pouquinho, só isso não é o suficiente. Então, qual é a outra forma da gente poder esfriar por evaporação? Esfriar por evaporação do suor, da transpiração. De acordo com o McArdle, que é o autor, né, desse livro aqui, que é o livro Fisiologia do Exercício, a minha edição ela é bem antiga, mas isso continua valendo. Ele fala o seguinte, que a cada 5 a 7 minutos de exercício intenso, a nossa temperatura corporal pode aumentar em até 1 grau. Agora, imagina se a gente não tivesse esse mecanismo que vai gerar a transpiração e que vai promover a evaporação. Dependendo do ambiente, guarda isso porque eu ainda vou falar sobre isso. O que aconteceria? O nosso corpo ele entraria naquele superaquecimento que eu falei. E o que isso significa? O superaquecimento pode levar à morte. Pode ser que você já tenha visto alguma notícia de um atleta que está fazendo algum tipo de prova ao ar livre. Eu me lembro de uma, já tem um tempo, né, que era um ciclista, não me lembro se era triatlon, se era uma outra modalidade, mas um ciclista que estava andando, fazendo seu exercício, ele fazendo a sua prova, numa região de muita umidade. Então, onde a umidade relativa do ar era muito alta. Eu não me lembro se era na Amazônia, mas era um lugar assim, com umidade relativa do ar muito alta. O que acontece nesses lugares? Como a umidade está muito alta, aquele suor da transpiração, ele acaba não evaporando. Vão ficar aquelas gotículas ali em cima, então a pessoa transpira, o corpo ele está fazendo aquela função, né, que é para ajudar a esfriar, mas como que esfria de verdade? É a evaporação, que vai promover então ali um circuito dentro do seu corpo que vai levar a esse esfriamento interno. Como isso não está acontecendo, essas gotículas elas acabam caindo, essa pessoa ela desidrata, como ela iria desidratar mesmo que estivesse evaporando, e ela não consegue esfriar o corpo. O resultado disso é que órgãos internos cozinham. É assim que uma pessoa que sofre com superaquecimento pode vir a óbito. Outra forma que ela é inútil da gente perder suor é quando começa a transpirar demais e você fica se secando. Então, se você está fazendo algum exercício intenso, começa a transpirar demais, algo que te incomode, segura a sua onda, dá um tempo, vê se consegue ali fazer com que aquele suor dê uma evaporada para poder te ajudar. Eu sei que existem pessoas que transpiram demais,
que elas têm um problema que chama hipersudorese. Sabe aquelas pessoas que você vai para academia, elas estão fazendo ali aula de bike, que faz uma lagoinha assim em volta da bicicleta? Possivelmente essas pessoas passam por esse problema. Aí precisa ir ao médico para poder fazer o levantamento ali, entender o que está acontecendo e eventualmente começar um tratamento para resolver se isso for realmente diagnosticado como um problema. Agora eu vou falar um pouquinho aí sobre emagrecimento para você entender de uma vez por todas o que você precisa fazer, se é isso que você está buscando com o exercício, e tirar da sua cabeça a questão da transpiração, né? Essa relação aí de que se eu não estou suando é porque eu não estou emagrecendo. Mas antes de continuar, eu queria pedir para você que ainda não se inscreveu no canal, para aproveitar para se inscrever agora e clica no sininho para receber as notificações e ficar por dentro dos vídeos novos que eu publicar por aqui. Sai vídeo novo toda semana. Já aproveita, faz isso agora, porque se deixar para o final, você vai esquecer. Então vamos lá, primeira coisa que eu vou repetir aqui, que se você está pensando em trocar a atividade que você faz, porque você não está suando, esquece. Porque não é esse o fator, acho que já ficou bem claro que não é esse o fator que vai fazer você emagrecer. O emagrecimento, ele depende de muitos fatores, mas com certeza absoluta o suor não é um desses fatores. Você também já entendeu que ali quando você se exercita muito, quando o ambiente, né, que você está ele está muito quente, isso vai promover uma maior transpiração. Então, por exemplo, aquela pessoa que me mandou, né, a mensagem pedindo ajuda aí com relação à aula, eu não sei o que aconteceu, tá? Mas pode ter sido, por exemplo, porque agora a gente tá, quando eu tô gravando esse vídeo, a gente tá numa época de inverno. Então, se o local, né, que essa pessoa mora tá um pouco mais frio, ela vai transpirar menos, porque o corpo vai aquecer menos e vai precisar transpirar menos para regular a temperatura. Entendeu? O que pode estar acontecendo ali? Se você faz exercício, por exemplo, num local que tem muitos ventiladores, que tem ar-condicionado ligado e que a temperatura ela é mais amena, você também não vai transpirar. Então, se você está nesse time aí que estava pensando em trocar seu exercício porque deixou de transpirar, esquece, porque isso não tem relação. Inclusive, se a gente for olhar lá para aquela história que eu contei lá no começo do vídeo, do lutador de boxe, que ele perde água, né, que ele vai transpirar e aí o que ele está perdendo é líquido, por isso que faz diferença na balança. Só dessa forma mesmo que a gente consegue ver uma diferença na balança, pela perda de água. Por quê? O que faz, qual é o fator assim mais importante no nosso emagrecimento? É a balança energético negativo, que significa o quê? Eu vou ingerir menos do que aquilo que eu gasto. Então eu preciso ter, na hora que eu faço a continha ali, de quanto eu gastei de caloria, com quanto eu ingeri, né, na minha alimentação. Quando esse número é um número negativo, isso significa que o emagrecimento ele está acontecendo. Tem outros fatores aí envolvidos, é extremamente complexo, mas no final das contas, o que vai valer é quando a gente chega nessa continha aí. Esses outros fatores que eu estou falando, eles têm relação com a quantidade de energia gasta, com o metabolismo, tem outras coisas que estão envolvidas. Quando a gente, por exemplo, começa a emagrecer, o nosso apetite ele vai aumentar. Então, se você emagrece muito rápido, você vai ter um aumento de apetite. Pode ser que isso atrapalhe aí no processo de emagrecimento. Tem uma série de coisas envolvidas, mas, de maneira geral, é esse balanço energético negativo. Agora, quanto que equivale aí a perder 1 quilo? 1 quilo de gordura perdida equivale a 7.700 quilocalorias aproximadamente. O que isso significa? Significa que na hora que eu for fazer essa continha do balanço energético negativo, para eu eliminar 1 quilinho de gordura, esse número dessa continha, ela tem que dar menos 7.700. Você não consegue isso num dia. Então isso é mais uma forma de eu estar mostrando para você que aquele peso que você perdeu ali por conta de ter transpirado, ou mesmo que você não tenha percebido que transpirou muito, você se pesou antes do exercício, se pesou depois, deu diferença de 1 quilo, não foi gordura. Com certeza, porque é impossível, né? Quando a gente olha para essa relação de quantidade de peso, quantidade que representa aí em calorias.
A gente vai conseguir isso quando a gente soma, então, vários dias de déficit energético, vários dias onde essa balança energética da gente vai ficar negativo. A somatória disso, você vai chegar a valores que vão equivaler a 1, a 2, a 3 quilos ali eliminados. E você pode estar pensando então, qual que afinal de contas é o melhor tipo de exercício para aumentar o gasto calórico? Já falei sobre isso especificamente aí num outro vídeo que eu vou deixar o card aqui em cima para você dar uma olhada, mas eu vou dar uma explicação bem rápida. Se você está me acompanhando aqui até o final desse vídeo e acha que essas informações que eu estou passando elas estão sendo úteis e tá afim aí de me ajudar, tem um botão aqui embaixo que está escrito Valeu. É um botão onde você pode fazer algum tipo de contribuição para ajudar aqui no meu trabalho e a manter esse canal. Então, qual que é o tipo de exercício que você pode escolher, né? Você já pode ter ouvido aí, fazer musculação ajuda a emagrecer. Qualquer tipo de atividade que você faça a mais do que aquilo que você está habituado a fazer, qualquer coisa que for a mais, vai ter um acréscimo de gasto energético. Mas existem, né, de gasto calórico. Mas existem algumas atividades que, vamos dizer assim, que elas têm vocação para esse aumento de gasto calórico. São atividades que elas favorecem, que elas ajudam mais a gente a gastar mais calorias. E são basicamente dois tipos. São as atividades que a gente conhece aí, pode ser que você já tenha ouvido esse termo, aeróbias. São atividades que elas têm média intensidade, então uma intensidade mediana, e que elas são feitas por um período mais longo de tempo. Mas quanto de tempo? São atividades contínuas, né? Então você pode colocar ali 20 minutos, 30 minutos para cima. Por que que é média intensidade? Porque se for uma intensidade mais alta, a gente não consegue manter por um tempo longo, tá? E qual que é o outro tipo de atividade? É o contrário. São aquelas atividades intensas de alta intensidade, mas que elas têm que ser de curta duração. Justamente porque a gente não consegue manter, né, fazendo algum tipo de exercício por muito tempo, se ele for muito intenso. É a forma como o nosso corpo trabalha. Uma das atividades que elas são bastante conhecidas, então essas de média intensidade e longa duração, a gente pode colocar aí, são contínuas, né? Corrida, a gente pode colocar caminhada, a gente pode colocar andar de bicicleta, nadar, pode ser pular corda, pode ser até dançar, desde que você não faça interrupções. Então, essas atividades são contínuas. E de que tipo? Qual que é o outro tipo, né? O de alta intensidade e curta duração. A maior parte delas é conhecida como HIIT, High Intensity Interval Training, HIIT, que é a sigla em inglês para esse termo. São atividades intervaladas de alta intensidade. É esse tipo de atividade que vai poder, então, aí te ajudar a aumentar o gasto calórico, mas não é todo mundo que pode fazer esse segundo tipo de atividade. Eu também já fiz um vídeo aqui, vou deixar o card para você aí em cima, para você se inteirar melhor de como que funciona esse mecanismo. Se você ficou com alguma dúvida, coloca aí embaixo nos comentários que eu vou responder. Um beijo, um abraço e até a próxima!